Mães atípicas são mulheres que cuidam de filhos com condições que exigem atenção especial, como deficiências físicas, síndromes raras, transtornos neurológicos, autismo e doenças crônicas. O termo atípico refere-se ao desvio do padrão de desenvolvimento esperado, não indicando algo negativo, mas sim a singularidade de cada caso. Essas mães enfrentam desafios adicionais, como a necessidade de cuidados constantes, a falta de políticas públicas inclusivas e o preconceito. São vários os cenários que se apresentam a essas famílias e muitos dos desafios a serem superados, entre eles a educação e inclusão dessas crianças no ambiente escolar. Bom, tudo isso e muito mais é o que nós vamos abordar no nosso programa de hoje. Fique por aí que o Sala de Visitas está começando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sala de Visitas, um espaço onde, junto a um vereador ou vereadora, trazemos um convidado para discutir um tema importante. Eu sou a Elis Marina e hoje vamos falar sobre mães atípicas e educação inclusiva. Nós sabemos que criar e educar uma criança, garantindo que ela cresça com seus direitos preservados e em segurança, é um grande desafio. Mas este desafio pode ser ainda maior quando o filho apresenta alguma condição que exija atenção e cuidados especiais, como no caso de crianças autistas, por exemplo. Será que todas as escolas estão preparadas para receber essas crianças? Como é que se dá a alfabetização delas? Suas potencialidades são percebidas e estimuladas no ambiente escolar? Bem, é sobre isso que eu converso a partir de agora com o vereador, professor Toninho Vespoli. Olá, vereador, muito obrigada por estar aqui com a gente e trazer esse tema tão importante. Olá, Elis. Dá um abraço a todos e a todas que estão aqui assistindo a gente aqui no Sala de Visitas, né? Eu acho que é um tema muito importante, até porque essas pessoas eram invisibilizadas na maioria das vezes e agora a gente tem oportunidade de essas pessoas conviverem normalmente com a sociedade, né? Então, acho que a gente tem que fazer esse debate, porque infelizmente ainda faltam muitas políticas públicas para elas. E participa também desta conversa a Edivânia Campos, que é uma mãe atípica de uma criança de 5 anos. Muito obrigada também, Edivânia, por estar aqui com a gente para trazer o seu relato pessoal. Agradeço o convite, fico muito feliz por estar aqui, representando muitas mães. Bem, nós lembramos que este programa está sendo transmitido pelo canal 8.3 da Rede Legislativa, no 2.4 da Multiprogramação da TV Cultura, no portal da Câmara e também está disponível no nosso canal do YouTube e redes sociais no @Câmara São Paulo. E você que nos assiste é mais do que nosso convidado. E eu vou começar primeiramente perguntando sobre esse termo, atípico, São chamadas as mães atípicas, É um termo relativamente novo, vereador professor Toninho Vespoli? Antes as pessoas não se referiam a essas mães como atípicas, Quando que mudou? Por que se deu a necessidade de se escolher esse tema para fazer referência a elas? As mães atípicas, eu acho que esse termo vem porque elas acabam tendo uma vivência única, a vivência delas, E porque aquela criança precisa de determinados cuidados e suportes um suporte e relações diferenciadas que outras crianças, Então, esse atípico, eu acho que é isso. Ela tem uma experiência, eu acho que a Edivânia pode até falar melhor, que nenhuma outra mãe, vai ter. E eu acho que a experiência, inclusive, dela é muito diferente do que outra mãe também que tem um filho, por exemplo, TEA, igual no caso ela tem, Então, acho que vem dessa experiência dessas mães, por isso que esse termo é falado, atípica. TEA, transtorno do espectro autista. E a gente sabe que o TEA tem vários graus, No teu caso, Edivânia, você tem um filho de 5 anos, qual que é a situação dele? Eduardo tem 5 anos, ele é nível 3 de esporte, ele é não verbal, ele não é desfraldado, ele tem dificuldade na interação social, ele se coloca em risco no tempo inteiro, que esse era o maior problema, na questão da escola, se colocar em risco no tempo inteiro, subir nas coisas, colocar as coisas na boca, era a nossa maior preocupação. Porque eles não têm a percepção do que é perigoso, do que não é complicado isso, E você tem que estar sempre a postos, cuidando, olhando para que nada de mal aconteça, Exatamente.
E, vereador, para a gente entender de um modo geral, né, as escolas hoje, elas têm que aceitar as crianças que estão nessas condições. Não tem aquela de falar, não, aqui na nossa escola a gente não aceita. É lei, né? É lei, toda unidade escolar tem que garantir a matrícula para todos e todas, incluindo, né, as crianças com deficiência. Então, isso desde a escola pública como a escola particular. Inclusive, se uma escola particular querer negar o seu filho ou sua filha, as pessoas, inclusive, podem processar essa escola. O problema, eu acho que a gente pode até fazer melhor, é que nunca é falado o porquê está negando aquela criança, né? Sempre acham né, outras situações para falar que o filho não cabe ali, mas nunca vai usar né, esse motivo porque elas sabem que vão ser processadas. Né? Vamos deixar a Edivânia contar um pouquinho da história dela pra gente aqui. Edivânia, seu filho está com 5, você falou, Eduardo, né? Eduardo. O Eduardo tem 5 aninhos. E em que momento a partir do momento que ele nasceu, né, que ele fez 1 ano, 2 anos, não sei, você que vai dizer para mim, que você falou assim, não, eu vou colocar o Eduardo na escola, porque para o autismo também é importante esse tipo de convívio, né, com outras crianças, fazer a sociabilização, tudo isso, né? Então conta com que idade que você começou a pensar nisso, como é que foi a tua história? Só posso complementar a pergunta? É importante para o Dudu, mas é importante também para as outras crianças. Ah, com certeza. Então, vamos lá, conta a sua história pra gente. Eduardo entrou no SEI com 2 anos e 6 meses, mais ou menos. Eduardo teve um autismo regressivo, né? Até 2 anos ele tinha todas as habilidades. E aí tem uma coisa que chama poda neural, que é uma limpeza no cérebro de muitos neurônios, e aí no autismo a gente costuma ouvir que faz essa limpa e fica bagunçado, fica os neurônios do autismo, né? E aí ele foi perdendo as habilidades. Inicialmente a gente achou que era uma perda auditiva, mas fizemos alguns exames e não era. Vieram outras características de rodar, de não responder quando é chamado, e aí veio o laudo de TEA. Colocamos ele na creche, ele foi acolhido assim de uma forma muito carinhosa, eu costumo dizer, porque as professoras, ao mesmo tempo que elas tinham muito carinho, elas não sabiam muita coisa. Então, eu tinha mais troca com elas do que elas tinham mais informação para mim. Eu senti a necessidade de pesquisar mais coisas, né? Porque era algo novo também para nossa família. Mas a creche foi, assim, fundamental inicialmente. As crianças acolhiam ele, assim, de uma forma que eu não consigo explicar, né? Eu digo que criança não tem preconceito. Elas não veem a diferença. Elas sabem que ele tem uma dificuldade. Ele não fala, mas só. O adulto olha com um olhar discriminatório, de criança birrenta, não olha que tem um transtorno ali por trás. E com 4 anos, agora ele foi pro EMEI, que começou o maior problema, né? Porque como a escola é muito maior, tem muitas possibilidades. Na primeira semana, ele colocou um parafuso na boca. Na primeira semana, já assustando a professora, né? E dentro da sala dele tem outras crianças com outros transtornos, não é só ele. São uma sala com 28 crianças, com mais ou menos 5 PCDs, sem nenhuma estagiária, sem apoio nenhum, só apenas com boa vontade. Infelizmente, não ajuda muita coisa, né? Boa vontade da professora. E você, como mãe, deve ficar, assim, numa situação muito delicada, né? Porque você deixa o seu filho na escola, sabe de todas essas questões dele, e você fica ansiosa, não fica? Sempre. Eu costumo dizer que o celular, onde eu vou, ele tá, né? Com medo de aparecer o nome da escola, e aí você imagina que aconteceu, se quebrou, né? Caiu de algum lugar, se machucou grave. Mas lá, eu acredito que elas buscam informação, mas a falta da estagiária fazia muita diferença, né? Igual eu falei quando eu fui na DRE, eu falei, eu não estou pedindo uma babá pro meu filho. Eu só estou pedindo que o direito dele seja realizado, né? Seja feito. E outra, eu não quero alguém que fique correndo atrás dele. Eu preciso de alguém que insira ele nas atividades. Porque também ele estar na escola não é uma inclusão. Porque se eu não colocar ele na escola, o conselho tutelar bate na minha porta. Mas se eu coloco ele na escola, ele corre riscos, e aí a gente fica numa situação bem complicada também.
Então, Véspera, eu acho que seria interessante você falar agora do ponto de vista como vereador mesmo, né? Que cuida dessa questão de políticas públicas para a cidade. Primeiro, eu acho que assim, explicando para quem está nos assistindo, o que prevê a lei do ponto de vista de acolhimento dessas crianças nas escolas. Como é que tem que ser, por exemplo, o número de estagiários para, enfim, para cada criança? O que é previsto e o que acontece na prática? Você podia dar uma ideia para a gente sobre isso? Sim. Então, as crianças ou os estudantes, né, que estão nas nossas unidades, com deficiência, que não têm autonomia de se locomover, né, de fazer a sua higiene ou de se alimentar, ela tem direito a uma AVE, que é uma agente de vida escolar. É uma pessoa que vai auxiliar ela, né, fazer higiene, se locomover e se alimentar. Só isso daqui já é uma baita discussão, porque você vai ter estudantes com várias necessidades, então vou falar algumas, né? Uma criança que precisa ser injetado nela a insulina, né? Ou uma criança que ela só se alimenta com sonda, né? Ou uma criança que quando entra em crise ela tem que saber o que fazer. E aí, assim, eu converso com essas AVEs, né? Que elas falam? Geralmente, né, a SPDM que contrata essas AVEs, né? Geralmente elas têm um curso de 2, 3 horas para lidar com todos esses problemas. Vamos falar a verdade, né? Não é um curso de qualidade. Isso já é um problema, né? Mas essas coisas, Toninho, mas o que você fez? Não, tudo isso a gente notifica a secretaria, então a secretaria sabe disso, né? A Secretaria Municipal de Educação. Uma outra coisa, a portaria fala o seguinte, que é 6 estudantes para uma AVE. Então, olha, quando tem uma mãe que fala assim, o meu filho é suporte 3, né? Então, ele pode entrar em crise, porque ele pode também se automachucar. Você imagina uma VE tomar conta de 6, se às vezes tem 3 estudantes, crianças que são TEA suporte 3. Se uma entra em crise, ela está dando atenção totalmente para essa criança. Então, um projeto, inclusive, meu que está tramitando na Câmara, é que, no máximo, uma VE tome conta de 3 estudantes com deficiência. E mais ainda, né? Se o Conselho, junto com o nosso Cefai, que fica na DRE, analisar que alguma delas tem um olhar especial, que precisa de um suporte maior, pode ter 2 estudantes só para uma VE, ou um estudante só para uma VE, porque uma criança às vezes precisa de toda a atenção para isso. E isso é o AVE. Aí nós vamos falar, né, que nós temos um professor que chama pai, que ele fica na sala, mas ele atende a criança no contraturno, né? E também é uma dificuldade, porque se eu conversar com a Edi, eu tenho certeza que ele deve fazer várias outras questões, né, de suporte fora da escola. Então, às vezes, não, para ele é bom fazer natação, se falar, para ele é bom passar por um psicólogo, é bom passar por um TO, é bom fazer algo mais especializado. Então, também, essa criança precisa de um suporte também fora da escola, né? E tem coisas, só para terminando, que fora o AVE, né, no caso dela, que é a terceira questão profissional que pode ter na unidade escolar, que é um estagiário, que geralmente ele está fazendo no nível universitário e que ele fica na sala de aula para dar uma atenção maior para a criança com deficiência. No caso dela, não tinha. Então, se você for ir nas unidades, que eu visito muito, unidades, você vai ver assim, bom, naquela escola era para ter 4 AVE, tem 2. Então, aquele AVE que já está com 6, está atendendo 8, 10 crianças em um período. A lei fala 6, mas na hora que a direção fala, dá uma ajuda naquelas outras ali, ela vai ficar com medo de perder o emprego dela e ela vai acabar fazendo. Então, às vezes você vai assim numa escola, estava precisando de 6 estagiários, tem escola que tem 1 estagiário só. Então, ele fica na segunda em uma sala, com aquela criança, na terça fica na outra sala. Então, você vê um pouco a dificuldade que é, assim, o sistema? Tá certo. Bom, se você se perder um pouco com as siglas, que eu confesso que eu me perdi um pouco, vou pedir para daqui a pouquinho
o vereador professor Toninho Vespoli dizer o que é cada sigla de novo, para a gente entender um pouco desse contexto de uma forma que a gente possa avaliar como é que é a educação inclusiva. Então, eu vou pedir licença, por enquanto, para vocês, para fazer uma breve interrupção. Nós vamos para um rápido intervalo. E você que está aí nos acompanhando, que está vendo o Sala de Visitas, pode ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal. Aproveite a nossa pausa para fazer a inscrição no nosso canal oficial e também para não perder nenhum conteúdo da Rede Câmara São Paulo. A gente já volta. Um bom papo sobre a cidade, diferentes pontos de vista e a opinião de quem faz a diferença. Conheça o SampaCast, o podcast oficial da Câmara Municipal de São Paulo, onde recebemos toda semana uma personalidade importante para a capital paulista. Eu fui apedrejado no Capão Redondo e foi esse o dia que eu dei um primeiro grito de liberdade na minha vida. São Paulo assusta a quem vive fora de São Paulo. E não foi diferente para mim. Aí o editor achou que o legal da capa era me botar sorridente, falando, eu fumo maconha. A cidade de São Paulo não deve nada em termos de serviços para nenhuma das maiores cidades do mundo. Um novo episódio toda segunda-feira, às 5 da tarde. Acompanhe nosso canal no YouTube e no canal 8.3 da TV Aberta Digital. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Sala de Visitas. Hoje estamos recebendo o vereador, professor Toninho Vespoli, e a Edivânia Campos, que é uma mãe atípica. Ela é mãe de uma criança que tem autismo, que tem 5 anos, o Eduardo. E nós já vamos retomar o tema dessa nossa conversa, que é mães atípicas e educação inclusiva. Aliás, não é, Edivânia? O professor Toninho Vespoli falou no bloco anterior do atendimento às crianças que têm algum tipo de necessidade especial, neurologia, TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e explicou para a gente mais ou menos como é que as escolas funcionam, falou dos estagiários, falou algumas siglas que eu me perdi um pouco, vou pedir para ele até retomar, para se você ficou com dúvidas também esclarecer agora, né? Então o senhor falou de quais siglas exatamente, vereador? No caso do PAE é um professor, né, de atendimento educacional especializado. Certo. Um professor para pleitear, né, ser designado para essa função, ele tem que ter um tanto de horas de uma formação, né, para a questão da deficiência. Então, ele fez um curso lá, uma pós-graduação de tantas horas, então ele pode, né, é um edital que sai, a pessoa vai lá, concorre e passa. Aí ela passa, ela vai trabalhar no contraturno da escola, né, o contraturno daquela criança na parte da manhã, o pai vai atender aquela criança na parte da tarde, certo? Então, tem uma sala, né? Você vai na escola, tem uma sala de recursos, que é o nome dessa sala, que inclusive tem várias mobílias próprias para fazer atividade com essas crianças. E aí ele desenvolve, né, várias atividades com aquela criança. São movimentos específicos, né, Edivânia? Coisas para estimular a criança, para fazer com que ela possa também se sociabilizar melhor, é isso, né? É isso. E o seu filho também tem esse tipo de atendimento? Não tem, porque na escola não tem essa sala de apoio, né? Entendi. Saiu uma normativa que as DREs vão exigir que todas as unidades tenham. Delegacia? Diretoria Regional de Ensino. Nós temos 13 DREs na cidade de São Paulo. A maior parte de São Paulo, ela é
né, retalhada em 13 pedaços, cada pedaço, né, vem a Secretaria Municipal de Educação, abaixo vem essa DRE. Então nós temos, no caso dela, a DRE São Miguel Paulista, né, que pega aquela parte de Itaim e São Miguel Paulista. Então, eu também falei do Cefai. Em toda a DRE tem um centro de formação de inclusão. Que é o Cefai. Que é o Cefai, dentro dessa estrutura dessa DRE. E ali são técnicos, desde os técnicos formativos, para formar outros professores quanto à questão da inclusão, como também alguns especialistas, né, que nós temos lá, né, psicólogo, entre outros, né. É insuficiente, porque mesmo que precisa do psicólogo, dificilmente ele vai conseguir um atendimento individualizado, quer dizer, não vai conseguir. Os atendimentos são muito mais para instruir o professor do que ter um atendimento direto com a criança, né? E Edivânia, seu filho, ele já está desde os 2 anos, né, que você falou? Isso, ele começou no SEI com 2 anos. Com 2 anos que ele está tendo esse atendimento na escola como uma criança que tem transtorno do espectro autista. E dentro de tudo que o vereador falou para a gente, né? Que tipo de atendimento ele está tendo? Como é que está sendo essa experiência? Hoje o Eduardo tem uma estagiária, mas para chegar na estagiária foi desde o início do ano. Quando começou o ano letivo, eu fui no Cefai, né, fazer o pedido, levei relatório médico, relatório de psicóloga, e aí a informação era que demoraria um pouco, alguns meses, né, para essa contratação começar, porque estava tudo no começo ainda. E aí a informação é que teria uma estagiária, mas passaram-se vários meses e essa estagiária não chegava, e eu cobrando a diretora cobrando e ligando lá, né, que a pessoa responsável me deu o telefone para falar com ela, para ficar perguntando, e a informação sempre era que a Secretaria Municipal ia contratar uma estagiária. A Secretaria Municipal ia contratar. E se passando-se os meses, né? E aí eu pensei... Eu posso até... E o engraçado é isso, que existe legislação para isso, ou seja, a própria Secretaria Municipal de Educação não cumpre a legislação. E mais ainda, né? Bastava ter uma criança com deficiência para ter esse estagiário na sala. Essa é a legislação. O dela ainda é assim, mais agravante ainda, porque ela tinha um laudo médico falando que precisava desse estagiário, né? Exatamente. Então, é um laudo médico. E o estranho é que, assim, quando você faz a inscrição na escola, você leva o laudo, né? Quando a criança é PCD ou autista, você leva o laudo e todas as informações, receita, e aí você fica pensando, você subentende que se eu levei o laudo, eu não preciso ir na DRE, nem no Cefai, para informar que meu filho, que lá está, né, matriculado, tem uma deficiência. Mas ao tempo todo, você tem que ficar provando que seu filho é deficiente. Também fiz reclamação na defensoria, que foi negada, porque, não sei... Disseram que ele estava apto, eu pensei, então quem é que não está? Que se é uma criança que se coloca em risco o tempo inteiro, ele está apto, não conheço nenhuma que precise né? E que isso é muito grave, porque quem tem condição de falar se ele está apto ou não é um médico. Então o médico estava dando um laudo falando que ele precisava. Aí uma outra instância que não são médicos fala que ele está apto. Para mim isso foi gravíssimo. O que aconteceu. O senhor, inclusive, trouxe para a gente no bloco anterior uma opinião sua de que a formação dessas pessoas que trabalham dentro da educação inclusiva é uma formação rápida, né? Segundo o senhor explicou para a gente. No caso, para as AVS, né? Tá certo. É rápidas, mas para a gente, eu sou professor da rede, sou professor de matemática. Quando eu me formei, não teve uma disciplina que tratava sobre a questão da inclusão. Nenhuma. Aí eu não fui logo lecionar, eu fui ser comerciante, primeiro eu fui ser comerciante, depois eu fui lecionar. Quando eu fui lecionar, eu falei assim, bom, vou fazer uma pós-graduação. Então fui fazer uma pós de educação matemática, depois eu fui fazer uma pós na Universidade Federal do ABC, né, que eu passei lá, né, na pós-graduação. Porque você tem que se atualizar. O ABE, né? No caso, é o auxiliar. De vida escolar, que é aquela pessoa que vai pegar um cadeirante e levar, Entendi. Vai pegar na mãozinha de uma criança levar, caso ela não consiga, vai higienizar ela, caso ela for no banheiro e não tenha condição de se limpar sozinha, vai alimentar ela, caso ela não consiga se alimentar sozinha,
né? O AVE faz isso. Então, esse já tem pouquíssimas... Eu nem falo que aquilo é formação, né? É vergonhoso falar que 2, 3 horas é formação. Mas para a gente, para o professor tem que correr atrás, porque fala assim, a SME tem uma formação, essa formação vem na escola. Eu cheguei, né, para a minha coordenadora pedagógica, falei, tá, e quando é que vai marcar essa formação? Eu fiquei o ano inteiro na unidade escolar e a formação não veio, sendo que nós pedimos. Então, há uma dificuldade também de realmente estruturar dentro da secretaria essas formações. Então, é isso que eu queria perguntar para o senhor na sequência, quer dizer, de que forma isso poderia ser promovido, né? Como promover uma melhor formação nesse sentido? Não sei se a Edivânia tem alguma informação para dar sobre isso, o que você acha daquilo que você convive na escola, mas, vereador, explica para a gente quais seriam os caminhos, não é? Para a gente poder entender também. Eu sempre falo assim, a prioridade das coisas é o que você vê no orçamento. Não adianta, né? E não estou falando especificamente desse governo, pode ser qualquer governo que passou, inclusive governos de esquerda, né? Eu sempre falo assim, as palavras vão ao vento, né? O que vale você ver no orçamento, né? E se realmente estão aplicando a política pública. Isso é prioridade. Então, por exemplo, se eu aplico muito em recapeamento de rua, igual estão se fazendo, e falo que educação é uma prioridade, né? Na verdade, não é. O que é importante para o governo é recapeamento de rua, e não a educação inclusiva. Porque o que precisa é só estruturar. Então, a secretaria tem que contratar mais profissionais, mais psicólogos, né? Para conseguir estruturar no Cefai um suporte para ter mais formação para essas unidades escolares, né? Bom, eu vou aproveitar também a Edivânia, que também já estamos chegando quase no finalzinho do nosso programa, para fazer uma pergunta que talvez possa ser interessante também, porque eu acredito que onde está o seu filho hoje, o Eduardo, existam também outras mães atípicas. Se você tem contato com elas, se vocês conversam sobre isso, de como vocês podem se ajudar também nesse sentido, para tentar promover um ambiente cada vez melhor para os filhos de vocês na escola. Sim, lá a gente tem em média umas 30 mães. Temos um grupo do WhatsApp, né? Alguns com laudo, outros em busca do laudo, que também é uma outra coisa complicada, né? Porque, infelizmente, a gente não consegue encontrar profissional, né? Neuro ou pediatra que laudem as crianças no serviço público. E algumas, infelizmente, né? Não tem. E essa é uma outra dificuldade. E a maior dificuldade lá, a maior reclamação é a falta de estagiário nas salas, porque assim, mesmo que cada um tenha a sua necessidade, a maioria é nível 2 e nível 3. Então, na prática, são muitas necessidades, né? E aí a maioria das mães ou entram mais tarde, ou saem mais cedo, uma ou outra mãe tenta conversar com a direção para ficar um pouco lá, por conta desse receio mesmo, né? Criança que coloca coisa no ouvido, que se machuca e como não tem a noção da dor, volta para casa às vezes com galo, é não verbal e não consegue falar, e às vezes as pessoas não viram, a professora não viu, até mesmo por conta de 28 crianças correndo, né? Infelizmente, não tem olhos para todo mundo. Bom, chegamos ao final. Vereador, para a gente finalizar, qual seria, enfim, a sua despedida hoje desse programa, as políticas públicas que o senhor pretende implementar para, enfim, tornar a vida dessas mães cada vez melhor, né? Mas eu queria só falar um aspecto nesse final que eu acho que a gente não abordou, que a gente abordou na escola, mas educação, né, o que acontece com esse aluno fora da escola é um complemento, né? A escola não é uma coisa isolada. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa criança geralmente não tem um suporte. Então, por exemplo, um professor chega e fala assim, olha, eu estou vendo alguma questão do seu filho, será que não é bom levar para um psicólogo para ver se ele tem alguma coisa? Sabe quando é que vai conseguir uma consulta de um psicólogo? A criança tem um problema de fono, vai ficar 6, 7 meses em uma fila para conseguir o fono, né? Então, assim, essa criança geralmente não tem um suporte externo como deveria. E aí eu não quero só falar da criança, né? No caso, a mãe, né? A maioria dos pais, né, quando tem uma criança, ainda mais com suporte 3, ele acaba separando dessa mulher. Ele não assume mais essa família,
né? E aí fica uma mãe praticamente sozinha. Você for olhar para a Edi, por exemplo, tenho certeza que a grande maioria são mães solos. E aí, assim, ela tem que ficar com aquela criança o tempo todo, porque ela não pode trabalhar, e ela fica vivendo com o LOA, que é um salário mínimo. Então, assim, ela não tem nenhum suporte assim, financeiro, mas ela não tem nenhum suporte do Estado, porque eu tenho certeza, essas mães precisam de suporte para elas também aguentar uma vida. Vamos ser honestos aqui, a gente ama nossos filhos, mas também não vamos romantizar, né? É difícil criar filho, e ainda mais filho quando precisa de algum tipo de atenção maior, e aí essa mãe não tem suporte nenhum. Isso influencia na educação também. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês. Edivânia, muito obrigada por ter trazido assim, o seu relato pessoal, informações preciosas aqui para o nosso Sala de Visitas. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada também, vereadora. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Elis, e um abraço aí no pessoal aí da Sala de Visitas. E agradecer bastante a Edi aqui, porque para ela estar aqui, ela deixou o filho dela com a mãe dela lá. Tá certo. Obrigada mesmo. Bom, esse foi o nosso Sala de Visitas de hoje. Eu espero que você tenha gostado e te aguardo nos nossos próximos episódios. E não esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, seguir a Câmara em todas as redes sociais no @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.